Bom, o PT já quebrou o nosso país uma vez e simplesmente ele vai quebrar o nosso país outra vez, até mesmo porque o atual presidente ele é um ex-presidiário, ele é um cara que foi condenado, né, e foi comprovado, né, durante todo o processo de investigação. As provas, né, nos trazem evidências do que de fato aconteceu no nosso país. O nosso país ele simplesmente está à beira do colapso e eu vou te explicar o porquê tudo que vai acontecer em nosso país ao longo deste vídeo. Eu vou falar sobre endividamento público, vou falar sobre a taxa básica de juros, vou falar sobre a inflação brasileira, vou falar sobre o câmbio e também vou falar sobre o produto interno bruto. E principalmente para poder finalizarmos, eu vou falar também sobre os empresários brasileiros e o índice empresarial em relação à economia brasileira. Muito bem, vamos começar aqui pelo Tribunal de Contas da União, que é uma instituição que tem como objetivo trazer transparências para as receitas e despesas do Estado. Quando eu falo de Estado e União, eu falo do governo federal, basicamente isso. Então a dívida pública, a dívida bruta do governo federal, ou melhor dizendo, a dívida pública do governo em 2022, ela estava ali na ordem ali de 71,7% do PIB. Então vamos lá, seguindo aqui pelos fatos fiscais do Tribunal de Contas da União, que tem como objetivo principal trazer transparência para as receitas e despesas do Estado. Quando eu falo do Estado ou da União, eu falo simplesmente do governo federal. Ele nos mostra aqui uma dívida bruta, uma dívida pública bruta na ordem de 71,7% do PIB, isso em 2022. De 2022 para 2023, nós já temos um endividamento público na ordem de 74,4%. E qual a tendência dessa dívida pública? Já em 2023, nós tivemos aqui um endividamento público na ordem de 74,4%. Em 2023, chegando a 8 trilhões da produção interna do país. O que é o PIB? Para quem não sabe, o PIB é simplesmente Produto Interno Bruto. É tudo que um país ele produz do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, o fechamento do ano. Então, também, segundo dados, né, pesquisas do Fundo Monetário Internacional, criado depois da Segunda Ordem Mundial, ao fim dessa década, o nosso país ele tende a crescer economicamente, ele vai chegar a uma economia de 3 trilhões, mas aí o endividamento público ele vai aumentar exponencialmente, chegando a quase 100% do PIB do país. E por que isso é mal? Quando você tem uma dívida pública crescente, você cresce, o governo ele gasta muito, e quando o governo ele gasta muito, você não tem de fato a geração de novas receitas, você não tem abertura de novas empresas, você não tem uma elevação da renda da população, você gasta muito e você tem um excesso de dinheiro na economia. Então, basicamente, o que acontece? Agora você tem muito dinheiro na economia, aumentando a base monetária, perseguindo poucos produtos. Quando você tem muito dinheiro, você causa inflação. Você tendo inflação, você tem perda do poder de compra. Tendo perda do poder de compra, você tem perda da dignidade, porque a inflação, ela corrói, ela destrói o poder de compra da população. Então agora, como você tem um aumento dos gastos do governo, como sabemos, o gasto do governo, sempre excesso de gasto, trazem inflação para a economia, a sua moeda cada dia compra menos. Tendo muita moeda na economia, o governo agora em algum momento ou outro ele vai ter que enxugar a economia. Agora simplesmente temos aqui uma desproporção, temos muita moeda para poucos produtos e serviços e basicamente temos a necessidade de enxugar a base monetária. Então o que o governo vai fazer? Ele vai emitir títulos públicos. Como ele vai emitir títulos públicos, agora principalmente na emissão de títulos públicos, e para tirar esse dinheiro da economia, ele tem que elevar a taxa básica de juros, porque senão os títulos públicos do governo não vão ser atraentes para os investidores e para poder enxugar a economia. Então o que ele faz? Ele eleva a taxa básica de juros. Elevando a taxa básica de juros, ele consegue tirar esse dinheiro. Tirando esse dinheiro, ele gera mais inflação. E assim ele começa a entrar num ciclo onde ele alimenta a taxa básica de juros, ele alimenta a inflação brasileira e alimenta o déficit público do governo. Então ele entra nesse ciclo vicioso, então, de elevação da taxa básica de juros, alimentando a inflação e aumentando o déficit público.
e a economia começa a derrapar. Sem contar que dessa forma você não atrai os investidores internacionais. Então, olhando deste ponto aqui, basicamente é isso que vai acontecer. O nosso país, o governo, ele tende a gastar, ele dá sinais disso, é um estado muito grande e vai continuar gastando. Você vai continuar tendo inflação e você vai continuar perdendo poder de compra. A cada dia sua vida tende a piorar devido a esse cenário de endividamento, de aumento da dívida pública brasileira e esse excesso de dinheiro que rola, né, que anda na nossa economia, que não é proporcional ao crescimento econômico daquilo que de fato acontece em nosso país. Agora, sobre a taxa básica de juros brasileira, nós temos uma taxa básica de juros que gira na ordem ali, a taxa básica de juros, na ordem de 13,5%. E quando olhamos para os países mais bem desenvolvidos, o que esses países fizeram? Eles tiveram a estabilização dos indicadores macroeconômicos, taxa básica de juros, inflações, tivemos ali certos momentos na estabilização do câmbio. Assim, você tem toda uma estabilização macroeconômica da economia e você atrai investimento. Você atraindo investimento, você destrava a economia. Você tem uma elevação do PIB, você tem uma elevação do PIB per capita, um momento de expansão da economia. Normalmente você conta com um aumento do rendimento. O aumento do rendimento você traz ali um aumento do consumo. Se você tem uma elevação do consumo, você tem um aumento da arrecadação e você fomenta ainda mais a economia. Seguindo as ideias de Schumpeter, Kim e Levine fizeram um estudo, incluindo 80 países de 1960 a 1989, que levaram em consideração um período de crédito para a expansão da economia, o crescimento da economia, e concluíram-se que ao longo deste tempo realmente a economia cresce, você tem uma elevação do PIB, você tem uma elevação do PIB per capita e você tem um aumento do circulante, você tem um aumento do capital circulante fixo, né? Então, de fato, a economia cresce. Você tem um aumento da economia, mas para que isso aconteça, você tem que ter uma estabilização dos juros. Os juros devem ser baixos para que os investidores tomem esses juros e possam ali reinvestir na economia, reinvestir nas suas atividades econômicas, aumentando assim a produção do país, gerando emprego, gerando renda e uma elevação do PIB, um aumento do PIB per capita. Então até o pobre ele se torna mais rico, porque a economia partindo do princípio de oferta e demanda, se você tem uma elevação da oferta, você tem uma diminuição dos preços. Então, o que acontece? Antes tinha 5 sacos de arroz disponível para cada cidadão. Com o aumento da produção, agora tem 10, tem 15. Então, até a pessoa mais pobre, ela torna-se mais rica, porque agora há mais produtos disponíveis. E a economia, de uma forma geral, ela consegue praticar melhores preços. Então, também temos essa taxa básica de juros que gira em torno de 13,25%. E de fato o nosso país ele não vai entrar em um ciclo de acumulação, em um ciclo de crescimento. Vai ser um crescimento artificial onde há o excesso de gasto do governo para aumentar a economia. Não tem um crescimento econômico verdadeiro de fato, com a chegada de novas empresas, com a abertura de novas empresas, com o aumento dos investimentos das empresas brasileiras, não tem. Há um excesso de gasto do governo que vai emitir mais títulos públicos, que vai levar a inflação brasileira, que vai levar os juros brasileiros e alimentando o déficit público. Basicamente isso que vai acontecer. Sobre a inflação, o nosso país ele não precisa de inflação elevada, pois sabemos que os nossos melhores momentos, né, foi no primeiro mandato do presidente, do atual presidente, e naquele momento ele desfrutou de um excelente momento econômico, porque ele contou com uma série de fatores. Então ele teve uma moeda recém-criada, com todo o tripé macroeconômico formado, sendo a meta de juros, a meta de inflação e reservas cambiais em dólares. Ele fez ali a manutenção política, ele também fez reformas microeconômicas, expandiu o crédito para habitação, e como sabemos, a habitação, toda a área de construção civil é uma área importante para todos os grandes países, que é uma área de arrasto e mexe com toda a cadeia produtiva do país. Então é fenomenal quando você quer aumentar a produção do país, expandir o crescimento econômico, é investir na área de infraestrutura, habitações. Os Estados Unidos fez isso ali, né, depois da Primeira Guerra Mundial, ali depois na Grande Depressão, 1929, 1930, já no fim daquela década de 1930, ele aumentou os gastos, então ele investiu em ferrovias, rodovias, hidrelétricas,
tudo que aumenta mexe com a cadeia produtiva do país. A China fez a mesma coisa de 2008 até 2020, investiu basicamente muito em rodovias, ferrovias, principalmente ferrovias. Quando olhamos ali um gráfico e analisamos a China em 2008 e analisamos a China em 2020, nós vemos um crescimento exponencial das ferrovias na China. O México, a Índia está fazendo isso agora e está crescendo a taxas de 5, 6, 7, 8%. Então é essencial fazer isso, né? E investir. Então, basicamente, ele fez isso. Ele fez ali a manutenção política, reformas microeconômicas e contou também com o crescimento mundial, que demandou muito das exportações brasileiras, né? Muitos produtos tropicais e extração de recursos naturais, e ele conseguiu ali ter um crescimento médio neste período de 4%. Sobre o câmbio brasileiro, né, sobre o câmbio de nosso país, o brasileiro ele tende ali ter uma perda de poder de compra, até mesmo pelo excesso de gastos do governo, e nós temos também, mais uma vez, como já dito, a destruição do tripé macroeconômico brasileiro, que é a meta de juros, a meta de inflação e a redução das reservas cambiais, que deixa o nosso país mais frágil, mais vulnerável. Como é um país emergente, é um país ali, uma economia dependente. O que é uma economia dependente? É um país de extração de recursos naturais e produção de alimentos tropicais. Então ele depende de quais são os maiores, né, consumidores desses produtos, das exportações brasileiras, China e Estados Unidos. Então o Brasil ele tem que contar com o crescimento econômico da China, tem que contar com o crescimento populacional e a elevação de renda. Nos Estados Unidos a mesma coisa, com o aumento do PIB dos Estados Unidos, com o aumento da população e com o nível de rendimento das pessoas, para ele continuar vendendo muito e assim gerando divisas para o país e aumentando os investimentos. Mas o que acontece de fato é que o nosso país não cresce, porque se olharmos para 2010, no nosso país ele já tinha uma projeção de 2022, 2023, 2024, sua economia de 4 trilhões e basicamente está estagnado. O país não cresce, ele não tem um crescimento de fato, não tem um aumento do PIB do país. Aqui, quando olhamos aqui, analisamos o indicador de custo de crédito, ele é elevadíssimo desde 2015, dezembro de 2015 a dezembro de 2024, nós temos aqui uma máxima histórica, voltou a máxima histórica próximo dela, tivemos aqui uma elevada queda, mas mesmo assim torna-se alta. Então o que de fato vai acontecer é que os investidores brasileiros, os empresários brasileiros não vão investir diante de um cenário de catástrofe. Você tem um aumento do endividamento brasileiro, você tem uma elevação da taxa básica de juros, você tem uma inflação que tem uma tendência a aumentar, por isso que a taxa está crescendo. Você tem ali uma destruição do tripé macroeconômico brasileiro e você, como não tem um período de acumulação, um período de crescimento da economia brasileira, você basicamente não tem uma elevação do rendimento, como já dizia Celso Furtado, que foi um grande economista brasileiro. Para você ter um aumento do rendimento, primeiramente você tem que ter um crescimento da economia. A economia cresce, você aumenta o nível de investimento, você aumentando a taxa de investimento, você gera mais emprego, gera mais renda, você gerando mais renda, você aumenta o consumo. Então, assim, de fato, o país ele não vai crescer. E agora, quando olhamos aqui para basicamente, quando olhamos para o nível de confiança empresarial do nosso país, ele cai pelo terceiro mês consecutivo, em janeiro de 2025. Quer dizer, o índice de confiança está caindo diante de um cenário de catástrofe. Sem contar também que temos um relatório do Fundo Monetário Internacional dizendo que a América Latina ela não tem uma tendência de atrair investimentos devido ao o elevado número de tráficos de drogas, de milícias, a criminalidade. Então isso também colabora para você afastar o crescimento econômico. Você distancia do crescimento econômico. E sem contar também que não podemos deixar de mencionar que o IBGE, o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez ali um estudo sobre a economia brasileira para ver quando o nosso país ele vai se tornar um país desenvolvido. Nós estamos atualmente em 2025
E para o país se tornar um país medianamente desenvolvido, segundo o IBGE, segundo o estudo do IBGE, e tem até um relatório sobre isso, é só para 2035, marcado por um crescimento médio de 2 a 3%. Quer dizer, se o país, para ele crescer em 10 anos, ele deve ter um crescimento médio de 2 a 3%, se ele ficar abaixo disso, esse tempo aumenta. Vai ser muito mais tempo. Então, para o país ele atingir esse desenvolvimento mediano, ele basicamente ele deveria aumentar os investimentos, estabilizando os indicadores macroeconômicos e trazendo investimentos para ele encurtar esse tempo. Porque se você tiver um crescimento de 4, 5, 6% dobro, o tempo de 10 anos torna-se 5. Então você reduz esse tempo. E se um país ele entra em um ciclo de acumulação, ele atrai mais investimentos, mais empresas, que é o que o nosso país de fato precisa. O nosso país ele não precisa do capital estrangeiro de forma passiva, né? Como entra muitas vezes, os investidores investiram tantos bilhões, mas quando você vai ver, isso são aplicações em títulos do governo. Eles vão oferir o lucro e depois vão embora. E o que vai acontecer? O governo, para pagar esses juros, ele vai ter que aumentar a tributação, vai tirar em cima da população e depois vai pagar os estrangeiros. E quem perde são os brasileiros, porque é a riqueza real que poderia ser aplicada na nossa economia que está saindo do nosso país, está indo embora para os estrangeiros. Então o índice de confiança empresarial está caindo, né? O nosso país ele simplesmente está derrapando e ele vai de mal a pior. A verdade é essa. E se continuarmos neste ciclo, em todos estes fenômenos que vêm acontecendo, alto índice de criminalidade, baixo crescimento econômico, pois o país já é uma economia de 2 trilhões já há muitos anos, o país não tem um crescimento econômico de fato, ele não chega a 3 trilhões e meio, ele é uma economia dependente, como já dito, é uma economia que produz majoritariamente ali, ele é extração de recursos naturais e produções tropicais, né, alimentos que têm baixo valor agregado, que deteriora os termos de trocas em relação a outros países como os Estados Unidos, Japão. Sabemos que produtos industriais têm maior valor agregado, sem contar que a médio e longo prazo também os mesmos se valorizam muito mais que produtos primários. E sem contar que também produtos primários como o nosso país, ele sofre. Porque imaginemos da seguinte forma, você tem um período de expansão econômica onde a economia chinesa está crescendo e demanda muitos produtos primários. Basicamente, o nosso país ele não consegue acompanhar esse período de ascensão. Então, você tem um momento de ascensão muito grande, você não consegue aumentar no mesmo ano a área de plantio. Você não consegue, leva um certo tempo, você tem que contar também com outros fatores, você tem que contar ali com cotações internacionais do adubo, que vai afetar a sua produção, ou do petróleo, que também vai afetar a sua produção, sua receita, teu lucro, e você não consegue acompanhar esse momento de ascensão, seja da economia americana ou seja da economia chinesa. Então, tendo um momento de recessão, também é a mesma coisa. Você agora elevou o momento de expansão da área de plantio e a oferta de alimentos e você já chegou tardio, perdeu. Agora você tem um momento de recessão, agora como há muitos produtos primários, muitos alimentos disponíveis na economia, você também não consegue reduzir essa oferta, fazendo com que os preços se deprimem. Né? Os preços tornam-se mais baratos, barateando o preço do alimento, porque agora há um excesso de oferta. Então você tem ali um crescimento tardio para o momento de ascensão e você consegue ter uma resposta tardia para diminuir a oferta. Então até com isso sofre. Então é um cenário complicado do nosso país. Está na hora de olharmos e ver e criarmos ali um consenso de sociedade, de nação, de país, para ver o que queremos trilhar para o nosso país. Porque se a gente basicamente não chegar a isso, o nosso futuro vai ser um só, vai ser um fracasso. E o brasileiro vai continuar sofrendo, vai continuar perdendo poder de compra, vai continuar sem dignidade, ele vai ser um inquilino dentro do próprio país, pois o Estado brasileiro ele já é muito grande, né? Historicamente, olhando para a história do nosso país, no passado o nosso país ele tinha uma tendência, isso está na história, está nos fatos, o nosso país ele queria aproximar-se dos Estados Unidos. Agora o que estamos vendo é o país a cada dia ele se distanciando do verdadeiro capitalismo.
No passado, o país ele queria estar mais próximo, ele tomava medidas econômicas, políticas, né, muito inspirado nos Estados Unidos. Hoje não, o país está cada dia mais engessado, o Estado está cada dia mais maior e pesado, né? É regulamentação em tudo, é imposto em tudo você tem que dar uma satisfação para o governo, em tudo você tem que remunerar o governo. Sua moto é tributada, seu carro é tributado, sua casa é tributada. Afinal, você paga IPTU, ITBI, você paga ganhos de capitais quando vende o imóvel, você qualquer atividade econômica que você ofere, você também tem que remunerar. É uma situação um pouco complicada e está na hora da gente acordar para a vida. E se você chegou até aqui e gostou deste vídeo, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sino para notificações. Se você gosta de tudo que é relacionado ao escopo econômico, eu conto com a sua inscrição. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.